mulher que a árvore era boa para se comer, agradava aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira, e fizeram para si cintas. Ao ouvir a voz do Senhor, seu Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor, seu Deus, entre as árvores do jardim. Bom, irmão, estava lendo essa passagem e o título dela, pelo menos na minha Bíblia, diz A Queda. Não sei como é que está na sua. E aí eu achei interessante que hoje eu levei o Brian ali no terreno onde a gente está, né, que a gente comprou ali em cima, e lá não tem calçamento. Aí o Brian ia descendo, e aí ele escorregou, caiu, aí quis chorar, ralou o joelho, aí não chorou, porque a mãe dele estava do lado, o filho dele estava do lado, e aí levantou, aí não chorou, e seguiu viagem. Se fosse em outra situação, que o Brian tivesse afastado, ele tinha caído, chorado, esperneado, tinha feito um escândalo. Só que aí eu fiquei refletindo naquilo, porque a mãe dele estava do lado, tinha um primo, tinha pessoas ali, ele rapidamente, a gente levantou ele, falou que ele não tinha sido nada, mesmo ele tendo ralado o joelho, e continuou brincando. E aí eu fiquei refletindo, quando a gente não está perto, sábado também, caiu de novo, criança é assim mesmo, cai toda hora, e a gente não estava perto, ele fez um escândalo, chorou, esperneou, a gente chegou lá e ficou quieto. E aí eu fiquei imaginando sobre essa passagem, sobre a queda. Aqui nós estamos falando do patriarca da humanidade, de Adão e Eva, né? O Senhor, ele criou eles dois, criou primeiramente Adão, depois criou Eva. E o Senhor deu uma ordem: olha, vocês podem comer de tudo, menos da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. As demais vocês podem comer, né? Só que, por algum momento, eu não sei quanto tempo isso levou, eu não sei, depois Deus ter criado eles, eu não sei quanto tempo isso levou para a queda. Mas em algum momento eles começaram a ouvir, sabe, a voz da serpente. Porque no versículo 1 vai dizer que a serpente era astuta, e ela chegou perto de Eva e começou a conversar: por que vocês não comem de toda a árvore? Aí ela falou: não, a gente pode comer de todos, menos da do meio do jardim. E aí onde foi, a Eva começou a dar ouvido à serpente e comeu do fruto. E logo em seguida deu para o seu esposo. Por isso, quando eu falei em relação às finanças, que é o casal, porque não adianta quem é casado, o esposo fazer uma coisa, a esposa fazer outra. Não, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Não existe essa divisão. Se existir essa divisão, não vai dar bom. Tem uma hora que vai dar ruim. Tem uma hora que vai gerar um atrito, tem uma hora que vai gerar, sabe, uma discussão. Só que aí nesse caso aqui, foi literalmente do lado errado. A esposa comeu e automaticamente já deu, para o seu esposo. E aí ele comeu e em seguida, onde veio a queda, onde entrou o pecado na humanidade. E aí eu fico imaginando quantos de nós, caminhando aqui nos caminhos do Senhor, talvez um tenha um ano, outro tem 10, outro tem 30, quantos de nós já começamos a dar lugar ao diabo? Esse negócio foi o pastor que pregou na quarta-feira, que a gente não dê lugar ao diabo. E começa muitas das vezes com a simples conversa. A gente está tão bem na presença do Senhor, toda tarde aqui eles escutavam a voz do Senhor, o Senhor passeava no jardim, o Senhor, sabe, eles tinham intimidade, eles tinham comunhão com o seu Deus, e simplesmente o Senhor só pediu para que não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Só isso. O Senhor disse: as demais coisas vocês podem comer, mas daquela árvore não coma. E aí eu fiquei me perguntando o quanto disposto a gente está para obedecer o Senhor. Sabe qual é
sabe, qual é o máximo que a gente pode obedecer ao Senhor. Não, eu obedeço a Deus até aqui. Só que nesse ponto aqui eu não consigo obedecer ao Senhor porque não estou achando legal, não está bom. Né? E aqui, por algum momento, eles tiraram os olhos do Senhor e olharam para aquela árvore. Porque veio através de uma conversa. Não, vocês podem comer daquela árvore. Por que você não pode comer? Pode comer do fruto daquela árvore, pode comer, não tem problema. E aí eu fiquei imaginando que isso assim, era agradável aos olhos. Né? O cuidado que a gente tem que ter, sabe, com a nossa visão espiritual. Porque o próprio Senhor Jesus vai dizer que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Agora, se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau. Porque, sabe, o pecado, ele está hoje dentro de nós. Ele está dentro de nós. Mas não cabe a nós despertar o pecado. Muitas das vezes, todos os dias, nós queremos despertar esse leão. Né? Esse leão aqui é o que traga. Muitas das vezes nós estamos querendo despertar esse dragão que está dentro de nós, o pecado, que está emprenhado na nossa carne. Né? Mas o Senhor, ele é tão bom, ele é tão misericordioso, ele nos amou tanto que ele nos deu algo, o Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito Santo para que nós, agora já cabe a nós, cada um de nós, fortalecer a nossa armadura. O Espírito Santo, ele está como a nossa armadura, ele está como o nosso leão aqui, sabe, da tribo de Judá, para lutar por nós. Mas esse leão só fica forte se nós nos alimentarmos da palavra. Então, por algum momento, Eva e Adão tiraram os olhos do Senhor e ouviram o diabo. Sabe? Ouviram uma voz, porque o diabo, irmãos, ele não chega, sabe, com raiva, ele não chega, sabe, bradando, ele chega suave, ele chega bem devagarzinho, ele chega sorrateiro. Não acha que a serpente começou aqui a criticar Deus, não acha que a serpente começou a falar mal de Deus. O diabo é assim. Através de uma pessoa, através de um celular, através de qualquer coisa, o diabo ele chega bem tipo assim, não pode ver, não tem problema. É só um vídeo de pornografia, é só uma mulher que está passando, é só um homem. Não, pode fazer isso, não tem problema. Quem disse que você não pode usar esse short para curtir? Quem disse, varão, que você não pode andar sem camisa por aí, fazer o que der na sua teia? Quem disse? Quem disse que você não pode ir no bar, conversar? Né? Quem falou isso que não pode? Então o diabo ele chega no íntimo assim, com a voz, sussurrando no nosso ouvido. Simplesmente o que ele quer é que nós tiremos os olhos do Senhor e comece a olhar naquilo que ele está nos ofertando. É assim desde o início da humanidade. Porque o diabo ele já sabe qual é o fim dele. E ele quer levar o quanto mais de pessoas junto com ele. Não acha que o diabo ele quer te dar riqueza, que o diabo quer te dar uma boa vida. O diabo só quer que você vá juntamente com ele para o inferno. Essa é a realidade. Essa é a realidade. A gente pode trazer aqui vários estudos, a gente pode pregar várias vezes, mas o diabo ele sempre só quer a nossa destruição. Né? A gente aprender a palavra é fundamental e nós devemos aprender a palavra. Nós devemos todos os dias mergulhar e meditar nela, porque assim nós nos fortalecemos. Mas não acho que o diabo ele tem outra estratégia. Ele sempre vai de coisas sorrateiras. Ele vai andando devagarzinho para tentar nos tirar da presença do Senhor. E aqui ele conseguiu tirar esse casal. Esse casal caiu. E ali entrou o pecado. E aí eu comecei a meditar sobre a queda. A queda ela veio simplesmente porque a gente não obedeceu ao Senhor. E obedecer a Deus está ligado a gente demonstrar o nosso amor para com o Senhor. Mais na frente a gente vai ver isso. Muitas das vezes a gente se pergunta como que eu posso demonstrar o meu amor para o Senhor. Não, é fazendo a obra dele, indo lá na casa do irmão, fazendo o que for. Mas também consiste em obedecer os meus mandamentos. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele veio sob uma ordem e ele cumpriu a risca. Ele obedeceu o Pai. Então, imagine o seu filho, o meu filho, quando a gente dá uma ordem para ele, não faça isso, não vá para lugar tal, porque nós somos adultos e temos o entendimento de que se não é para fazer
fazer, se não é para ir, é porque não é bom para ele. Amém? Amém? Né? Então, quando nós temos esse entendimento que eles não devem fazer isso, é porque nós entendemos que não é bom. E nós queremos o bem dele, assim está com Deus, da mesma forma. Deus, aí muitas das vezes nós não entendemos qual é o plano do Senhor, qual é a vontade de Deus, porque nos falta isso, meditar na palavra de Deus. Falta muito mais para essa geração de hoje, porque eu vejo as pessoas dizendo que essa geração é a geração fracassada, é a geração, né, que deveria ser a melhor geração, porque tem tudo, tem o celular, tem a internet, né? Você pode pesquisar tudo sobre a Bíblia, vai estar lá. Só que é uma geração a qual se afasta do seu Deus, é uma geração a qual ela se distancia cada vez mais, ao invés de se aproximar, ao invés de subir ao monte igual Moisés fez, ela está descendo. Ela está descendo para fazer um bezerro de ouro e ali adorar. Ao invés de subir ao monte, de pegar as tábuas, sabe, ali dos mandamentos e olhar, não, o meu Deus, ele não quer que eu faça isso, o meu Deus, ele quer, sabe, que eu faça isso, aquilo, para eu estar mais próximo dele, para resplandecer a glória dele. Não, nós estamos lá, sabe, ali, fazendo bezerro de ouro para adorar, porque é muito melhor a gente ver, sabe, a nossa geração, e até mesmo a geração um pouco mais passada, está, sabe, se entrelaçando nas coisas do sistema, sabe, na internet, sabe, nesse dia a dia tão corrido, que muitas das vezes nos atrapalha, porque ao invés de ter ficado mais fácil, parece que ficou mais difícil. Ao invés de pegarmos a Bíblia, de lermos, de meditarmos, saber, sabe, mais sobre o nosso Deus, nós estamos simplesmente procurando um versículo aqui. Não, qual é o versículo que fala sobre oferta? Ah, é esse. Aí simplesmente nós pegamos, eu falo de mim, não estou falando só dos irmãos, né? Estou falando primeiramente de mim. Nós só pegamos o versículo, copiamos, não é esse, mas não, isso não é errado. É errado a partir do momento quando nós não buscamos entender o que esse versículo nos traz. É errado quando nós lemos uma passagem e não queremos meditar mais nela, de saber se ela se complementa com outra, de que se ela se entrelaça com outra passagem, porque nós achamos aquilo que queríamos. E se aquilo for de conforto à nossa vontade, muitas das vezes nós não, a Bíblia hoje ela está muito machista, a Bíblia hoje ela está muito radical, mas contra o pecado nós temos que ser radicais. Contra o pecado nós temos que ser radicais. Se a gente não for radical contra o pecado, se a gente não for radical contra o pecado, nós adultos, nós vamos cair. Nós vamos cair, porque todos os dias é uma luta. Todos os dias é uma luta. E essa luta nós só conseguiremos vencer através do Espírito Santo de Deus. É Ele que batalha por nós. É Ele que intercede por nós através da oração. É Ele, sabe, que nos consola nos momentos difíceis. E aí eu fui meditando e lembrei sobre Samuel. Livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 19. Lembrei da conversa que Samuel teve com Saul. 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 19. 1 Samuel 15, 19 diz assim: porque então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas lançou sobre ele o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui pelo caminho ao qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo das ovelhas e bois, e o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Isso era Saul, rei de Israel, falando com o profeta Samuel. Versículo 22. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que obedecer a sua palavra? Olha como o coração de Saul já estava desviado. Porque eu fiquei meditando, como que pode um rei dizer assim: não, nós trouxemos sacrifício para oferecer ao seu Deus. Não era o Deus dele? Não era o mesmo Deus de Saul? A qual no versículo
17, através da vida de Samuel, Deus fala, na verdade, que mesmo sendo pequeno, aos próprios olhos, você foi colocado como cabeça das tribos de Israel. Saul era considerado pequeno. Quem colocou lá? Deus. E aí, como que pode uma pessoa dizer, não, nós trouxemos isso, o melhor que estava lá, mas era o melhor do inimigo, era o melhor, qual o Senhor tinha dado ordem, destrua, eu não quero nada, destrua tudo. E aí, o que me parece é o quê? Não, quando Saul viu, sabe, não, esses bois são muito bonitos, essas ovelhas, porque isso era riqueza naquela época, isso era fartura, é como você encontrar um saco, sabe, ali tipo R$1 milhão, a qual o Senhor diz, não pegue nada daquilo dali, aquilo dali é ilícito. Aí nós, não, mas R$1 milhão, eu vou mudar de vida, R$1 milhão eu vou ajudar minha irmã, meu irmão, meu pai, mas o Senhor disse, eu não quero nada, é ilícito. O Senhor disse para Saul, eu não quero nada, que ele destrua tudo. E aí quando Samuel pergunta para ele, mas eu ouço ouvidos de boi, de ovelha, não, nós trouxemos o melhor, nós vamos oferecer ao seu Deus. Nós temos que ter um cuidado para estarmos na casa de Deus e não estarmos com o coração desviado. Nós temos que ter esse cuidado, nós temos que guardar o nosso coração. Davi disse, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar no destino. Guarde a palavra do Senhor no seu coração, sabe? Guarde como 7 chaves, tranque ela ali, e cada vez mais colocar no nosso coração, sabe, a palavra de Deus, sabe, cada vez mais, ao invés de, eu nem gosto muito, e eu acho que é por isso que eu estava hoje pensando, desanimado, porque quando chega numa época dessa, parece que as coisas, sabe, mudam, parece que nós mudamos, né? Parece que nós entramos na correria, não é Natal, é Réveillon, eu tenho que comprar roupa, eu tenho que fazer isso, parece que nos esquecemos do Senhor, sabe? Se só chegamos até aqui porque o Senhor nos manteve de pé, o Senhor nos trouxe até aqui, sabe? Muitas das vezes a gente quer prova no amor de Deus, mas não tem prova maior do que nós estamos aqui nessa noite, e não existe prova maior do que nós entendermos, sabe, a sua beleza, da sua santidade. Nós entendemos que o nosso Deus, Ele é santo, e Ele quer um povo que se santifique para Ele, é isso, sabe, muitas das vezes nós queremos entender, poxa Deus, eu quero prova do seu amor, porque eu estou passando por isso, eu estou enfrentando isso, e nós muitas das vezes estamos dando mais crédito às nossas dificuldades, às nossas aflições, do que o Senhor fez na cruz. E aonde que nós estamos colocando o amor de Deus? Nós estamos colocando lá naquele bezerro, que muitas das vezes nós só enxergamos o amor de Deus quando Deus promove algo, quando Deus faz algo, mas não é assim. Deus já fez tudo, Deus se deu naquela cruz, Ele foi moído por causa das nossas transgressões, Ele foi moído, Ele levou sobre si as nossas iniquidades, o castigo o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sabe, Ele levou sobre Ele levou esse pecado de Adão, Ele levou essa falha de Saul, Ele levou sobre Ele, e hoje nós temos a liberdade de glorificar, de exaltar o nome do Senhor, mas porque Ele sustentou tudo na cruz, Ele sustentou, Ele disse que não tem amor maior do que este, do que dar a vida pelos seus amigos. Ele deu a vida por nós, e Ele não chama mais nós de servos, mas Ele chama nós de amigos. Ele chama nós de amigos. Amigo, o amigo que traz Jesus. Muitas das vezes a gente olha para Judas e diz, não, Judas é um traidor. Judas é um traidor. Judas traiu o Senhor Jesus com um beijo, traiu por 30 moedas de prata. Será que nós já fomos um pouquinho de Judas? Né? O simples fato de olhar 30 moedas de prata e olhar para aquilo dali, e Judas traiu por quê? Judas conhecia que Jesus era o Messias, Judas conhecia que ele era o Messias enviado de Deus, só que o que Judas queria é que Jesus fizesse a revolução, o que Judas queria é que o Senhor fizesse a vontade dele. O Senhor não vai fazer a nossa vontade, o Senhor nunca vai fazer a nossa vontade, e muitas
muitas das vezes isso é duro, isso é pesado de nós ouvir e de nós entender, porque a nossa vontade, ela está muitas das vezes vindo da carne, vindo dos desejos dos nossos olhos, o que é agradável aos nossos olhos. É por isso que muitas das vezes nós não compreendemos, sabe, o amor de Deus. É por isso que muitas das vezes nós não compreendemos a vontade do Senhor, porque nós tiramos os olhos de Deus, assim como Eva e Adão tirou, assim como Saul tirou, já estava com o coração desviado. Muitas das vezes os nossos olhos estão vendo muita tela, muitas das vezes o nosso coração está ocupando muitos desejos aqui desse mundo. Não, eu preciso comprar isso, eu tenho que ter uma casa. E uma coisa que eu falo para o Senhor, Senhor, eu estou construindo, mas eu não quero que essa casa me tome a minha paz, a paz que excede todo entendimento. Eu não quero que as coisas materiais tomem o seu lugar aqui no meu coração. Mas só que muitas das vezes nós, por algum momento, por alguma distração que for, o nosso coração começa a se encher das coisas desse mundo. Né? Então, jovens, eu olho para vocês e eu vejo que vocês têm tudo na mão. Tudo. Nós também hoje temos tudo na mão. Nós temos a facilidade de buscarmos ao Senhor. Nós não temos a dificuldade que os nossos pais e os nossos avós tiveram, e muitas das vezes eles passaram fome, mas hoje nós não passamos fome. Talvez nós possamos passar uma necessidade. Ali o alimento faltou, mas tem o outro para suprir. Então essa geração, ela tem que ser uma geração a qual vai se levantar e dizer: não, nós exaltamos o nome do Senhor. Essa geração, ela vai ser uma geração a qual vai salvar outros jovens. Eu vou ser exemplo para outros jovens. Eu falei para o meu filho hoje que, assim como meu sobrinho, ele fez algo, e meu filho, ele tem a tendência de ser influenciado por isso. Eu falei: você não tem que ser influenciado, você tem que influenciar as pessoas a seguir a Jesus. E logo, 2 minutos, 3 minutos depois, ele pegou a Bíblia e foi falar sobre Jonas, que é o que ele mais gosta. É isso. Nós temos que influenciar as pessoas a seguir a Deus. Nós temos que influenciar as pessoas a seguir a Jesus e não seguir porque Ele pode fazer, porque Ele pode curar, porque Ele pode mudar. Não seguir porque Ele já se deu por nós. Ele já levou o castigo que nos traz a paz. Ele já levou sobre Ele as suas iniquidades, as nossas iniquidades. Então, é isso. Nós temos que mostrar esse Deus, um Deus a qual se deu por nós. Vai lá em João 15:13. João capítulo 15:13. Aleluia. Então entenda que a queda, ela pode vir de outras maneiras, mas muitas das vezes vem pelo nosso olhar. Ela vem pelo aquilo que nós conseguimos ver, pelo aquilo que nós desejamos. Mas se o coração já desejou, porque nós já olhamos. Então cuidado, vigie, cuide da sua visão espiritual. Sabe, peça para que Deus preencha mais ainda e faça a terra do nosso coração ser uma terra boa, uma terra fértil. Sabe? Se talvez você precisa perdoar alguém, perdoe. Se você precisa pedir perdão, peça perdão. Se você precisa, sabe, se arrepender, se arrependa. Esse é o momento, essa é a hora. Não deixe para amanhã, não deixe para quando o ano virar, não. Faça hoje, faça hoje. Hoje nós temos algum momento de recomeçar. Sempre é o momento de recomeçar, quando nós temos a oportunidade de estarmos na presença de Deus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, que diz: ninguém tem amor maior do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Aí João 13,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitas das vezes quando falamos de vida eterna, parece, sabe, uma conversa peculiar, uma conversa como qualquer outra. Muitas das vezes nós não damos o crédito, sabe, que merece, que essa passagem merece. Vida eterna, sabe? Todos nós aqui vamos viver uma vida eterna, só que nós temos o direito de escolha: ou vamos viver com o Senhor, ou vamos viver, sabe, com o inimigo. Não tem outra escolha, não tem outro caminho, não tem meio termo. É isso. Coloca lá 1 João capítulo 5, versículo 2 em diante. O livro de João, tanto o Evangelho como as cartas, sempre vai falar do amor de Deus. Não que as outras não falem, mas ele sempre dá uma ênfase maior sobre o amor de Deus. E quando eu li esse capítulo 5, que diz assim, do versículo 2 em diante: nisto sabemos que amamos os filhos de Deus,
quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória de quem vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu vou começar quando ele diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E aí ele complementa e diz: e esta é a vitória de quem vence o mundo, da nossa fé. Mas eu não acho que a vitória de um crente, a vitória de um discípulo de Jesus, não é quando ele conquista uma casa, não é quando ele conquista um carro, não é quando ele, sabe, ele vence, né, uma enfermidade, não é quando ele conquista bem material ou quando ele, sabe, é curado por algo que ele está passando. Mas é quando, através da falta dos bens materiais ou através da falta da cura, ainda assim ele louva o Senhor, ainda assim ele glorifica o nome do Senhor, ainda assim ele tem fé em Jesus, ele tem fé que o Senhor ele é poderoso para reverter todo aquele quadro, mas se Deus não reverter, ele tem fé que vai morar no céu com ele. Aleluia. Essa é a nossa vitória, essa é a nossa vitória, é a nossa fé, é a sua fé em Jesus. A nossa fé ela não pode ser baseada em coisas, a nossa fé não pode ser baseada num bezerro de ouro, mas ela tem que ser baseada em Jesus Cristo, aquele que morreu por cada um de nós. E isso sim é a nossa vitória. E aí ele diz que o amor de Deus é quando guardamos os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus não são difíceis, não são difíceis de praticar, não são difíceis de guardar. Nós muitas das vezes nós dizemos: não, é difícil servir a Deus. Não é difícil servir a Deus. Como que é difícil servir a Deus, irmão? Como que é difícil? Faça uma reflexão. Como que você está hoje? Como que você se encontrava antes de conhecer Jesus? Eu sempre vou fazer essa reflexão, porque é uma coisa absurda. O que Deus fez na minha vida e o que Ele fez na sua vida, ninguém poderia fazer. Ninguém poderia fazer, irmãos. Mas, irmão, Deus me curou. Mas Ele colocou o Espírito Santo de Deus. Ali, através do Espírito Santo de Deus, é Ele que nos consola, é Ele que nos preenche com amor. Talvez hoje você pode até estar afastado dos caminhos de Deus. Talvez hoje você pode ser até como um filho pródigo. Mas sempre você vai saber para onde voltar. Você tem que voltar. E nós temos que voltar para os braços do Senhor, para os braços do Pai. Por que nós temos que voltar para os braços do Pai? Porque nós sabemos que nós vamos encontrar amor verdadeiro. Amor verdadeiro. É o Pai que nos chama de amigo. É o Pai que não nos bate, Ele nos corrige. É o Pai, sabe, que nos consola, ao invés de jogar na nossa cara o pecado. Sabe, talvez a queda, ela dói. A queda como o meu filho levou, talvez doeu. Mas se o nosso Pai, se nós tivermos o nosso Pai lá, Ele vai pegar na nossa mão, vai nos levantar. Aquela ferida, ela vai servir de cicatriz, mas Deus vai curar. Deus vai colocar, sabe, o nosso poder sobre a sua vida, sobre a sua ferida, e Ele vai te curar por completo. Então entenda que se nós caímos é porque nós tiramos o pó dos olhos do Senhor, mas o Senhor está ali, o Senhor que nos chama de amigo, e Ele está com o braço estendido, sabe, para nos levantar. Amém? E agora essa vontade em nome de Jesus. Aleluia.